Galera, hoje é quarta-feira, dia de solo leveling aqui no canal, então antes de mais nada, já deixem nos comentários Solen Irmãos para não perder a tradição, porque hoje a gente tem bastante coisa para comentar sobre esse capítulo. Gente, quando eu comecei a ler o capítulo, eu até pensei que poderia ser um pouco arrastado por conta do resumo de informações que a gente teve partindo da senhora Selmer, na verdade, que voltou para os Estados Unidos para a Associação de Caçadores para prestar contas, né? E ela falando, resumindo toda a experiência que ela tinha tido com o encontro dela com o Sun Jin-woo. Então foi muito um resumeco de informações que a gente teve naquele momento, mas tiveram algumas coisas que eu queria levantar aqui para vocês, uma pequena dúvida que eu fiquei na minha cabeça depois de ter lido essa primeira parte, mas eu fiquei com esse receio com esse capítulo por conta desse resumeco no começo ser todo arrastado, mas o final, gente... Mas o final, nossa senhora, o final explodiu cabeças, confesso pra vocês. Mais um detalhe que eu queria ressaltar aqui, porque o resumeco a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas a forma como foi dito algumas coisas foi o que me pegou, porque foi dito que o Sun Jin-woo ele não recebe os poderes do caminho, e por isso ele não possui os limites que o caminho impõe, e por conta disso ele seria alguém com capacidades ilimitadas, ele consegue evoluir de nível infinitamente. O problema é que isso me pareceu muito Shingeki no Kyojin. Pra quem acompanha o mangá de Shingeki no Kyojin sabe, não vou entrar em spoiler nenhum do mangá de Shingeki no Kyojin, mas a forma como foi explicado, eu não sei se foi por conta da tradução que a gente teve, aliás, sempre confiram a tradução da Neox Scan, que é de onde eu tiro as páginas para colocar aqui nos vídeos, para ilustrar os vídeos para vocês. Então não deixem de conferir para quem quiser saber um lugar para conseguir ler o manhwa de Solo Leveling. Agora voltando ao que eu queria dizer, eu sinto que algumas vezes, algumas explicações de Solo Leveling, principalmente quando são abordadas essas explicações assim, sobre o sistema, sobre os caminhos, sobre o caminho agora nesse capítulo, me parecem um tanto abstratas, eu não consigo visualizar direito algo mais concreto, então me parece que fica muito no campo das ideias e eu acabo ficando um pouco perdido. Como eu falei, não consigo visualizar a coisa ali, o algo acontecendo, fica muito abstrato e eu não sei se vocês também sentiram isso. Outra discussão que também foi levantada sobre essa primeira parte do capítulo foi sobre o Sun Jin-woo ser de fato ou não alguém do ranking nacional, pelo fato dele ter conseguido fechar a raid da Ilha Jeju, então teoricamente é óbvio que ele seria alguém de nível nacional, de ranking no nível nacional. Só que tem um porém aí. Pelos comentários que eu andei lendo, essa raid da Ilha Jeju nem se compara ao que foi a raid contra esse dragão que é mostrado e apresentado pra gente nesse capítulo, que realmente dizimou, pelo que eu peguei de spoiler, uma cacetada de heróis Rank S do mundo inteiro. E só sobraram 5 heróis Rank S, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que são os 5 caçadores que são citados brevemente nesse capítulo, tem a aparição muito breve nesse capítulo, mas que a partir disso que eles são denominados rank nacional. E o desastre que essa raid causou para os caçadores do mundo inteiro foi tão grande que depois disso os países eles decidiram que cada um vai ficar na sua, cada um vai resolver os seus problemas, que se tiver que, por exemplo, os heróis da Coreia resolverem o problema dos Estados Unidos, da raid nos Estados Unidos, por exemplo, causaria uma catástrofe também, então cada um com seus problemas. E por isso também que gera uma dificuldade para a Associação de Caçadores dos Estados Unidos que quer contratar o Sun Jin-woo, e para isso eles precisam que o Sun Jin-woo ele mude de nacionalidade. Então é um processo burocrático muito mais complicado do que seria, por exemplo, anteriormente, antes de ter essa regra, que talvez fosse simplesmente contratar ele diretamente para algum serviço ou para a empresa deles. No caso, a associação, né? Não é bem a empresa. Então esse capítulo, ele deixou um pouco a desejar no nível de detalhamento dessa explicação toda, mas que eu tomei a liberdade de explicar aqui para vocês pelo pouco que eu pesquisei, só para realmente não ficar pendente, não ficar muito no ar as informações, e eu não julgo isso tanto como spoiler, porque teoricamente era para ser explicado nesse contexto, então me dei essa liberdade para vocês. E depois é apresentado o dragão. Depois que eles terminam a conversa deles, é mostrado o esqueleto do dragão Kashin, é o nome dele? Kamish, na verdade. Aparece lá o esqueletão do dragão, e antes disso já tinha sido mostrada a ilustração dele, ainda em vida, um puta dragão vermelhão gigante, e a pedra que o acompanha agora, que acompanha o esqueleto, uma pedra que eu não sei exatamente a função dela, mas ela com certeza vai servir para alguma coisa importante. Agora, depois daquele esqueleto de dragão ser apresentado pra gente, é claro que a primeira coisa que a gente pensa
eu não preciso nem dizer, né? Caso o Sun Jiwoo, ele, por exemplo, se encontre com esse esqueleto de dragão, já fica meio que na expectativa do que pode acontecer ali. Não tô afirmando nada, mas caso eles venham a se encontrar pessoalmente, quem sabe possa acontecer alguma coisa. Mas pelos spoilers que eu andei lendo ali, tem também uma limitação caso isso venha acontecer. Ah, acabei, já dei um spoiler mesmo. Então, sobre o dragão, só recapitulando algumas coisas, ele fazia parte de uma raid de Rank S que foi preciso chamar caçadores Rank S do mundo inteiro, e centenas desses caçadores eles foram eliminados, só sobrando 5 no mundo inteiro. Eu tinha falado anteriormente que talvez fosse só nos Estados Unidos, mas era no mundo inteiro, e só esses 5, depois deles sobreviverem, que obviamente, como eu falei, passaram a ser classificados como nível nacional. E depois, a segunda parte do capítulo, tem 2 cenários em paralelo, né? O Sun Jiwoo, depois lá, preocupado com a aparência dele, com o bem-estar da pele dele, pensando assim, caraca, mas será que eu sou um cara bonito? Perguntando pra irmã dele, e aí, o que você acha de mim? Será que eu sou um cara atraente? Mas eu vejo assim, pô, tem tanto cara igual a mim por aí pela rua, será que eu conseguiria me destacar? Será que assim ela gosta de mim? Será que eu sou alguém interessante assim, né, no meio das pessoas assim, no público, por exemplo? E em paralelo a isso, a própria Cha Hae-in também preocupadíssima, morrendo de vergonha por ter se declarado pra ele, e pelo visto não deu em nada. Eles devem ter dado algum migué assim, então, tá tarde, né? Vamos pra casa? Ah, tá bom, vamos pra casa, eu te levo. Não se preocupa, eu vou sozinha. Sei lá, deve ter acontecido alguma coisa assim que a gente não viu. E um detalhe no meio dessa conversa do Sun Jiwoo com a irmã dele é discutido sobre o nome da guilda, que é definido como Ajin. A sonoridade, na verdade a fonética dessa palavra, se for associar com a palavra em japonês Ajin, que significa demi-humano, que tem até um mangá, um anime com esse nome também, seria quase como um semi-humano, a representação de um semi-humano. Eu não sei se foi intencional isso, ser nomeado dessa forma, ou não tem nada a ver. Eu acho que daria pra estender um pouco a lógica, né? Tipo, já que ele não é um humano normal, ele é tipo meio que um humano, então sei lá, né? Semi-humano, demi-humano. Não sei, posso estar viajando. E no final do capítulo, a Cha Hae-in, o espírito dela, alguma coisa do tipo, é como eu falei, tem algumas coisas em Solo Leveling que ficam meio que no campo das ideias, é difícil visualizar, ou nesse caso seria o contrário, a gente visualizou o que aconteceu, mas na verdade a gente não teve uma explicação exata do que era aquilo. Seria o espírito dela em si, ou a própria consciência dela? Eu acho que se a gente classificar como a consciência dela, acho que fica um pouco mais fácil de visualizar. No caso, ela tem um encontro meio que místico com o falecido, esqueci o nome dele, com o falecido Min Byung, que foi o cara que foi morto naquela raid, só que foi trazido de volta pelo Sun Jiwoo, se transformou numa sombra, só que ele foi liberto. Ele foi pro abismo. O Sun Jiwoo libertou ele pro abismo e assim ele pôde se ver livre. Só que tem um detalhe a mais ali. Obviamente eu tive que ler alguns spoilers da galera para saber o que diabos estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, e sem tantos spoilers assim, sem entrar em muitos detalhes, mas ele tem algo diferente em comparação às outras sombras do Sun Jiwoo que permite com que ele faça o que ele fez nesse capítulo, que foi conseguir falar para Cha Hae-in. Talvez ele conseguisse falar diretamente para o Sun Jiwoo também, eu não sei por que ele não fez isso. Se alguém for leitor da novel e tiver essa resposta, diga aí nos comentários, por favor, pra gente completar aqui essa explicação. Mas o que ele quer é avisar o Sun Jiwoo dos perigos dos próprios poderes dele, né? Assim como a própria Selner, no começo do capítulo, também fica aquele ar de ele é um cara mau, mas o que será que tem em torno dele, né? Quando eu olhei dentro dele, eu só vi a escuridão, eu só vi o abismo. O que é aquilo? O abismo me olhou de volta. Então tem todo um ar místico e meio dark, muito dark, em relação ao protagonista, que realmente pode ser que lá na frente acabe consumindo ele de alguma forma que a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe. Mais uma semana, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitando, quem não é inscrito e quiser se inscrever no canal para acompanhar os reviews semanais do manhwa de Solo Leveling, pode aproveitar também e ativar o sininho para receber as notificações e assistir os reviews anteriores de Solo Leveling que vão aparecer aí na tela. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau.